Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz hoje. Casal precioso aqui nos visitando. Pensei que era pela Argentina. Também, né? Pode ser. Pelo nosso querido emitiano, Vitor Rodrigues. Meus irmãos, aí é verdade. Nos alegramos com eles. Queria convidar você a abrir sua Bíblia. E eu também estava com saudade dos irmãos, né? Semana passada eu não estava aqui. Salmo 141. Amém? Todos acharam? Amém. A gente vai ler o versículo 2. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Eu fico pensativo, né? Porque a maioria de nós tem o hábito de orar pelas manhãs, né? Mas Davi faz aqui uma oração no final da tarde. E eu fiquei essa semana pensando acerca disso, né? Porque eu não sei com você, mas o final da tarde parece que é o tempo que a gente está mais assim, atribulado, correria, né? Cheio de coisas, né? E às vezes a gente está com a cabeça, com a mente tão ocupada e a gente não tem tempo nem para orar, né? E Davi vem e fala acerca da oração vespertina, a oração da tarde. E eu fiquei pensativo, falei, deixa eu refletir nesse. Eu comecei a refletir nesse salmo e eu fiquei assim, maravilhado de ver como Davi nos ensina acerca do hábito da oração. E eu queria dar o tema dessa mensagem hoje, cultivando uma vida de oração. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que cultivar uma vida de oração tem um preço. A gente constantemente vai começar a ter o hábito da oração e a gente vai começar a ver o inimigo se levantar e o inimigo da oração, especificamente. Como isso é terrível. E pensando acerca disso, né, eu pensei comigo assim, qual que é a reunião que a igreja faz que tem menos presença de pessoas? Oração. Por que será? O que pode ser mais importante do que uma reunião de oração? Mas vocês percebem, e isso é uma coisa assim que acontece. Eu até estava reunido com alguns pastores essa semana e comecei a conversar com cada um, né? E é a mesma coisa. Você quer fazer uma reunião de confraternização, uma reunião de jantar, uma reunião de jantar de casais, vem gente que lota, mas você faz uma grande reunião de oração, meia dúzia de pessoas. Amados, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Porque o que mais nós precisamos é de oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
A Bíblia fala muito sobre oração. Mas qual é a reunião que mais a gente vê assim com tristeza? Por um acaso nós temos, né, toda última semana, né, última quarta ou quinta-feira, a gente sempre tem a semana de oração. E é sempre pouquinha gente que vem. Ah, eu sei. Nossa, Chico, eu tenho muito compromisso. Nossa, eu tenho que fazer muita coisa. Eu concordo. Mas eu queria dizer para você que a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Orar até para ter ânimo de oração. E pegando esse salmo de Davi, que é cerca de uma oração, né, do período da tarde, eu comecei a ver assim como Davi nos ensina. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando a gente tenta reservar um tempo específico para a oração, imediatamente a gente começa a lutar com situações que nos impedem a orar. Estou certo ou não? É o celular que toca, é o filho ou alguém que vem pedir alguma coisa, ou a campainha toca, o interfone toca. Ou, pior ainda, né? Você lembra que tem alguma coisa importante para fazer. Então eu fico... O que teria mais importante na nossa vida? Amados, sem brincadeira. O que poderia ser mais importante na nossa vida do que a oração? Acho que nós precisamos refletir acerca disso. Sabe por quê? A nossa vida ela é feita de decisões. E Davi está nos ensinando, nesse salmo especificamente, que nos momentos que nós estamos frente a decisões que precisam ser tomadas, o que mais nós precisamos fazer é buscar o Senhor em oração. É buscar o conselho do Senhor. O Gabriel está concordando comigo. A gente precisa parar e orar pedindo direção ao Senhor. Porque a oração, ela é a ação mais importante que a gente pode fazer. Sabe por quê, amados? É quando a gente coloca conscientemente a nossa limitação humana diante da potente mão onipotente do Senhor. Eu vou repetir. A oração ela é importante, porque é no momento que a gente busca o Senhor em oração, nós unimos a nossa fraqueza humana à onipotência divina. Só que nós não podemos esquecer que nós temos um inimigo da nossa oração. E sabe quem é a pessoa mais interessada que a gente não ore? Satanás. Aí ele está sempre colocando barreiras, situações para a gente não orar. É tão profundo isso, porque Paulo ele captou isso e ele escreve um capítulo todo das suas principais cartas em Efésios falando sobre a oração. E aí ele chega, quando ele fala acerca da oração, ele fala o quê? Para a gente entrar assim na oração, como que ele descreve a forma que um cristão precisa entrar em oração? Como um soldado. Tem alguém que é mais assim, tem uma vida certinha, respeitando o horário, tudo que um soldado ou não? E aí ele começa a demonstrar como que nós devemos orar.
Só que eu não estou falando de Efésios, né? Eu acho que todos nós aqui já até estudamos sobre isso, né? Mas para vocês verem como é interessante o que Davi está falando acerca da oração. E assim, me chama a atenção que todos nós aqui, vamos dizer assim, nós somos formados, pós-graduados no livro de Efésios. Mas parece que quando vem uma circunstância, uma situação, a gente se torna inaptos. Porque a gente sucumbe à situação e não ora. Ou estou errado? O salmista está nos ensinando, em primeiro lugar, uma coisa importante antes de eu falar isso. Essa questão de unir a fraqueza humana à onipotência divina é a mesma coisa que unir o altar de incenso com o trono da graça. E eu fico assim, quando eu pensei sobre isso, unir, né, o altar de incenso com o trono da graça, eu fiquei com aquela imagem de Apocalipse, quando fala que as taças que foram entregues para o Senhor e agradou o Senhor, o que era? A oração dos seus santos. Amados, como a nossa oração é importante na presença do Senhor. Por mais que você pense que não, por mais que tudo que está ao seu redor diga que não, eu quero desafiar você essa noite a orar, a buscar, a ousar entrar no trono da graça e se conectar com o Senhor. O Senhor Jesus, por várias vezes, amados, por várias vezes o Senhor Jesus falou acerca da oração. Ele falou, não tenha vãs repetições. Quando for orar, entra no teu quarto em secreto. Ora que o teu Pai em secreto vai te ouvir. Quando a igreja está reunida, os grilhões que prendiam Pedro se quebraram. Eu imagino quando nós aqui unidos em oração, os grilhões que estão prendendo pessoas são quebrados. E o salmista Davi, nesse salmo, ele está nos ensinando que há um preço que precisa ser pago. E eu gostaria, assim, dessa noite, né, convidar você e juntos a gente aprender as pérolas que ele está nos ensinando acerca de uma vida de oração nesse salmo. Eu não sei se algum de vocês já meditou nesse salmo, ele é tremendo. E Davi dá algumas orientações aqui. E a primeira pérola, né, que eu queria destacar, né, é a forma como Davi se apresenta ao Senhor pedindo o auxílio do Senhor. Então os versículos 1 e 2 começam assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando eu te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Você percebe uma coisa tremenda aqui? Davi, ele começa a sua oração com uma súplica humilde, colocando a fraqueza, entendendo que nós somos frágeis. Por isso nós suplicamos ao Senhor. Senhor, aqui eu clamo. E algo interessante, né? Que o clamar é mais do que pedir. O clamor é um grito de socorro de alguém que perdeu todas as suas opções. Não tem mais opção. Então ele clama. E eu vejo que esse é um dos nossos inimigos da oração. Sabe por quê? Diante das necessidades, parece que a gente tem uma necessidade, assim,
uma tecla dentro de nós, ou um defeito de fábrica, né? Que a gente esgota todos os nossos recursos humanos. Estou errado ou não? A oração parece que fica lá, não tem mais o que fazer, então eu vou orar. Mas aqui é o nosso erro. A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. E a gente esgota todas as nossas opções. A gente vai, né? Se é questão financeira, pensa, como é que está o meu cheque especial? Como é que está? Uma coisa de brasileiro, né? Cartão, tal, fica tentando, cai até na loucura, às vezes, de entrar em agiota. E não ora, não clama, não busca. E Davi está nos ensinando aqui que em primeira coisa, reconhece a nossa fragilidade. Em segundo lugar, a gente coloca a nossa necessidade diante do Senhor. Diante da necessidade, Davi ousa dizer para o Senhor: Senhor, tenho pressa, me acode. Essa situação está mexendo comigo, está me tirando do prumo. Eu preciso da sua ajuda. E aqui eu estava pensando nisso, né? Me veio à mente uma mensagem que eu compartilhei com vocês acerca da sarça. Vocês se lembram? Quem se lembra de um detalhe de o que moveu o coração de Deus para Deus vir fazer o chamado de Moisés? As orações, o sofrimento e as orações. Então, mas ele fala duas coisas interessantes ali, Cleito. Versículo 8, né, se eu não me engano. Ele fala assim: eu vi o sofrimento do meu povo e eu ouvi o seu clamor. Olha que coisa tremenda. Deus está ouvindo. Ele está vendo. E moveu o coração dele e veio chamar Moisés. Davi conseguiu compreender isso e ele clama a Deus. Outra coisa interessante aqui. Davi, ele estava passando diante quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por um turbilhão de situações. E aqui me chama a atenção que Davi, em meio ao turbilhão, ele busca o Senhor. E eu percebo assim que muitas vezes a nossa situação, a gente acontece no meio do turbilhão, parece que a gente fica assim. E quem fica tentando, fica coração apertado, fica mal, fica com um monte de situação e não busca o Senhor. E Deus quer nos ouvir no meio do turbilhão. E Ele quer vir em nosso socorro. Ele quer vir em nosso socorro. Ele não quer que os problemas causem feridas em nossas vidas. E uma das coisas que eu percebo nesses dias que mais tem preocupado o coração de Deus são as feridas emocionais que o povo de Deus tem acumulado. Deus quer curar. Deus quer sarar. Mas, amados, a chave está na nossa mão. Nós precisamos clamar, gritar: Senhor, vem em meu socorro. É em meio ao ruído ensurdecedor das bombas que o inimigo lança nas nossas vidas que nós devemos clamar ao Senhor com urgência. Com urgência. Por mais terrível que seja a situação que nós estamos enfrentando, amados, deixa eu dizer algo para você: dá tempo de nós clamarmos. Amém. Antes de buscar qualquer solução, antes de buscar qualquer resposta, nós precisamos clamar e buscar a resposta certa, que vem do trono da graça.
como eu falei, a gente fica errando porque a gente fica buscando soluções humanas e enquanto a gente não esgota todos os nossos recursos, a gente não para. A gente precisa mudar isso. A gente não pode esquecer que a nossa oração precisa ser feita com reverência, sabendo que nós somos frágeis e o Senhor é onipotente. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu não sei como você interpreta o versículo 2, né? Mas eu particularmente, eu acho esse versículo muito belo. Pois Davi pede, né, em sua oração, que a sua oração seja como um agradável perfume de incenso ao Senhor. Eu fico pensando, se a gente já parou para pensar nisso, né? Eu gosto de um perfume, né? Então eu fico pensando assim, imagina Deus como deve se agradar da nossa oração. Mas tem uma profundidade aqui. Davi está nos falando algo muito tremendo aqui. Porque Davi está dizendo que ele se coloca na posição como um sacerdote. Porque quem queimava o incenso que subia ao altar, né, no altar da adoração, era o sacerdote. E ele não para só na questão de queimar o incenso. Ele fala que o levantar das minhas mãos seja como oferendas. E aqui, algo assim que eu queria dizer para você, o Espírito Santo falou muito comigo aqui. Que o levantar as mãos como oferenda, amados, nós estamos entregando para o Senhor aquilo que está tirando a nossa paz. Aquilo que vem sobre as nossas vidas, como situação que deixa a nossa alma aflita. E mais uma vez, eu me lembro de uma preocupação do Senhor Jesus. Vocês se lembram ou não? Que Jesus ele ficava preocupado que a gente andasse ansioso, inquieto. Mas ele queria que a gente colocasse. E eu creio que o Senhor continua querendo que a gente coloque. Que a gente coloque aquilo que está nos inquietando. Sabe por quê, amados? Porque isso é uma oferta de fé. Você está colocando para o Senhor, levantando as suas mãos, oferecendo para Ele aquilo que está tirando a sua paz, está tirando o seu sono, angustiando a tua alma. E você está confiando que Ele está dando a resposta. Ainda que você não veja, ainda que a situação piore. Ele está aceitando a nossa oração. Só que a gente tem um inimigo ardiloso que fica no nosso ouvido. Deus não está ouvindo a sua oração, está vendo? Deus não está respondendo. Amados, isso é mentira. Mentira de Satanás, porque Deus ouve. Deus ouve. E Ele quer pelejar as nossas batalhas. Creia nisso. O tempo é dele, tenha fé, tenha fé. Outra coisa tremenda, as mãos de Davi estavam vazias. Não é isso que o Salmo diz? Estava vazia. Mas o seu coração estava cheio de fé, confiando que Deus ia responder a sua oração. Aí, mais uma vez, o Senhor me fez voltar lá em Paulo, né?
E fazendo uma ligação, né, com Paulo nos ensinando a batalha espiritual, né? Escudo da fé e o capacete que protege a nossa mente é a certeza da salvação. Na mente de Davi, ele estava carregando um escudo da fé, confiante nas promessas do Senhor. Por isso a gente consegue entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E tem uma coisa assim, amados, que eu queria destacar aqui. Se a gente atentar bem para as palavras que ele está falando nesse verso 2, a gente vai compreender de uma vez por todas que a oração substitui o sacrifício. O Senhor não se agrada mais de sacrifício, mas o Senhor se agrada de oração. As nossas orações alegram o coração do Senhor. E algo que Davi desejava aqui é que a sua oração fosse aceita pelo Senhor. Por isso ele usa, assim como são o incenso e os sacrifícios no altar de adoração. A gente perdeu, amados, uma coisa interessante, que a gente perdeu essa natureza da dimensão do altar, do simbolismo, da adoração, da consagração. Amém. Em Cristo nós temos uma nova aliança. Mas perceba um detalhe importante que Davi está falando. Porque eu acho interessante assim, muitas vezes a gente chega e fala assim, não, essas coisas são da velha natureza, da velha aliança, agora nós vivemos na aliança da graça. Tá, mas a gente continua com alguns costumes da antiga aliança, é ou não? E continua sacrificando. E sacrificando o ouro de tolo. Porque o Senhor não está interessado nisso. Mas o Senhor está interessado num coração rendido a Ele. Num coração que se entrega a Ele. Davi está nos ensinando que a nossa oração suba ao Senhor como incenso agradável, como perfume agradável. Amém, amados? Amém. A segunda pérola que eu queria destacar neste salmo. Davi, ele orava pedindo sabedoria ao Senhor para se afastar do mal. E eu quero confessar para vocês que esse ponto aqui pega, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Os versículos 3 a 5 diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu de suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, ao qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. É tremendo ou não? Parece que ele está falando para os nossos dias ou não? E aqui, se você prestar atenção, o versículo 3 fala, nos adverte, nos desperta para os lábios. Presta atenção.
Versículo 1 e 2 fala acerca de consagração e nós precisamos orar. A partir do 3 ao 5, ele fala como nós devemos orar. E a primeira coisa, na nossa boca não pode ter maldade. Mesmo que os nossos lábios façam uma oração linda, mais bela que seja, Deus não ouvirá se a gente estiver vivendo uma vida que não condiz com o espírito da oração. E aqui pega. Alguém pode ler para mim, por favor, Salmo 50, versos 20 e 21? Bem forte. Senta-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Entenderam? Tem alguma outra versão? Algumas coisinhas que mudam só. Fala aí. Senta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito, e eu me calei. Pensava que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Vocês percebem? Deus abomina o falar contra o irmão. E mais do que nunca, o que nós estamos vendo nos nossos dias? Irmão falando contra irmão. Vocês percebem que isso quebra a nossa prática de oração. A nossa oração fica nula. Mas tem um outro salmo. E agora eu quero mostrar um que o Senhor aceita. Salmo 15, versículo 3. A gente vai ver a diferença agora. O que Deus aceita. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Vocês percebem? Mais uma vez falando acerca da língua. E amados, deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe aqui. A gente erra, e na maioria das vezes nós erramos, na maior parte das vezes, com a nossa... Tiago fala que a mesma boca, como que pode a mesma boca que abençoa, amaldiçoa? Não tem nexo, não tem coerência, não tem ligação. Mas para aí, não. Salmo 39, 1. Ninguém achou? Amém? Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Vocês perceberam, amados? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Olha que palavra tremenda aqui. Presta atenção num detalhe. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com minha língua. Porém, mordaça minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Como que a gente está se portando com as pessoas que estão aí fora? Aí você pode pensar assim, aqui não tem nenhum crente, então agora eu estou em paz. Você não está sozinho. Aquele que vela pela tua alma está te vendo. Entenderam ou não? Está nos vendo, né? Que eu me coloco aqui também. Nós precisamos guardar.
Porque, infelizmente, a gente está vivendo em meio a uma sociedade que mente. As pessoas mentem. E cada vez mais mentem. Mente por qualquer coisa. E muitas vezes nós corremos o risco de cair nas mesmas ciladas. O Senhor abomina a mentira. Satanás, ele é conhecido como o pai da mentira. E a sociedade, além de mentir, muitas vezes eles falam com uma língua cruel, maldosa, que escarnece. É venenosa como uma serpente. Aí você fala para mim, Chico, mas eu não faço isso. Faz. Quer que eu fale ou não precisa? Amém. Melhor não. Por isso que Davi está nos ensinando a clamar ao Senhor, para o Senhor colocar uma sentinela na nossa boca. Olha aí, amados. Olha a oração que Davi faz. Senhor, põe uma sentinela à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal. A porta que nos leva para o mal começa aqui, ó. Sabe por quê, amados? Tem uma coisa muito importante. A resposta às nossas orações tem total relação com uma vida santificada. Davi tinha total consciência que ele precisava, ele necessitava dessa vigilância. Mas sozinho ele não conseguia. E ele clamou ao Senhor dos Senhores, ao Criador dos céus e da terra. Sabe, eu fico pensando assim, nossa, Davi, né? Puxa vida, Deus é o Criador de todas as coisas, criou o infinito, mas ele teve uma excelência espiritual aqui, de pedir ao Senhor, Senhor, põe vigia na minha boca, guarda. É aquele cântico, né? Levantai, ó portas, nas vossas cabeças, levantai-vos, ó Entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na terra. Nós somos essas portas, nós somos esses portais eternos. Nós precisamos vigiar, nós precisamos mais do que nunca nos empenhar. Davi tinha essa consciência e ele está nos orientando, nos chamando a atenção para ter essa mesma necessidade. Sabe por quê, amados? Davi, ele tinha total consciência que o nosso coração é como? Enganoso, Assombrosamente corrupto. O nosso coração nos trai. E Davi orou clamando a Deus para que não permitisse que o seu coração se incline para o mal. Mais uma vez, Jesus falou uma coisa importante acerca do nosso coração. Vocês se lembram? O Senhor pediu para a gente vigiar o nosso coração, porque dele procedem os maus desígnios. E às vezes eu fico assim, pensando, né? Me pego assim, pensativo. Como que o nosso coração
além de ser enganoso, ele é um poço de iniquidade. Um laboratório que produz o mal em larga escala. É verdade. A gente fica maquinando. Por isso, assim, o sábio conselho que Davi nos traz. Vigia. Nós precisamos vigiar as nossas ações, fugir da prática da perversidade. Davi clama ao Senhor em sua oração para não praticar a perversidade. E ele fala uma outra coisa importante aqui. Não andar na presença do homem mau. Eu tentei me lembrar quem falava uma frase, né? Talvez alguém se lembre, né? Um dito popular que diz assim: pombinha não anda com urubu. Ou anda? E o Senhor Jesus falou para a gente ser simples como uma? Ou será que ele falou para a gente ser como o urubu? Porque eu acho que às vezes a gente está, né? Meio... Aí está precisando... O urubu gosta de carniça. O urubu gosta de ver as coisas más. E aqui tem um alerta que ele vai mais, né? Eu acho assim, eu gosto da Davi, ele vai, né? Incisivo, né? O problema não é só andar com o homem perverso, mas também comer das suas iguarias. Ah, aqui pega, amados. Eu queria que alguém lesse Provérbios 4, verso 14 ao 17. Provérbios 4, do 14 ao 17. A gente vai começar a entender por que a gente não pode comer das iguarias do perverso. Pode ler? Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Você pode repetir, eu acho que é importante. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. E aqui tem um detalhe que eu queria chamar a nossa atenção acerca da iguaria. Comer das iguarias implica de se envolver em relacionamento com suas crenças e seus valores que são contrários aos preceitos divinos. Amados, isso é muito sério. Foi Daniel, né? Aí a gente não poderia, né? Porque a Bíblia está mostrando. Daniel, ele fez um propósito de não comer das iguarias do rei. Aí eu fiquei pensando nisso. Eu tive a curiosidade de entrar lá no Google, né? Faça isso. Qual eram as iguarias que Nabucodonosor comia? Vocês pensam que é comida ruim? É manjares. É só coisa fina. Aquele presuntinho, né? Parma. Queijo de búfala. É só coisa que a gente enche os olhos. Aí a gente se lembra de quem encheu os olhos, né?
para uma comida, né? Nossa amiga Eva, né? Satanás fez encher os olhos dela. E ela comeu. O que aconteceu? Mudou crença, mudou valor, mudou princípios. E você falou uma coisa que é fundamental, né? Quando a gente conversou com as crianças sobre isso, era sobre identidade, porque justamente afrontava a identidade de Daniel e dos seus amigos, né? E ele falou, a minha identidade, você pode até mudar meu nome, mas eu não vou me envolver com isso. Aqui, Luiz Henrique, Davi está ensinando uma coisa interessante, que ele não negociava princípios e valores divinos, porque isso envolvia a lealdade, a aliança que ele tinha com o Senhor. Aí eu fico pensando, e aqui os irmãos me perdoem, né? Como nós temos caído, né? E aqui eu peço em cada um de nós, deixa o Espírito Santo falar. Porque o inimigo está sempre oferecendo iguarias. Jales. Sempre. Só que sempre tem crença, tem valores, tem princípios envolvidos. Desperta. Desperta. E algo que aqui a gente precisa pegar um detalhe aqui que é interessante. Que imediatamente após ele falar isso, ele diz assim, fira-me o justo, e será isso mercê para a minha vida. Ah, como isso é difícil, hein? Não tem coisa mais difícil hoje do que exortar uma pessoa. Só que Davi, ele tinha uma aliança com o Senhor. E ele não queria de forma alguma que a sua cabeça fosse ungida com o óleo da iniquidade, da perversidade. E ele está clamando a Deus em sua oração pelo justo conselho. Que privilégio para nós é ter alguém que nos aconselhe. Que privilégio para nós é ter alguém que, põe a mão nas nossas cabeças. Que nos dá um conselho. Ainda que não seja aquilo que a gente quer ouvir. E eu aqui, me perdoem, né? Mas eu achei que Davi foi irônico, né? Ele falou, fira-me o justo. E às vezes tem algumas palavras que a gente recebe, dá vontade da gente, né? Retribuir assim carinhosamente, né? Mas ele está falando ao contrário. Fira-me o justo. E será isso bênção, mercê. Será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Eu continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. E Davi está nos ensinando aqui que coisa maravilhosa, tremenda, super especial ser chamado a atenção. Porque Davi aprendeu que as feridas feitas pelo amigo que ama são leais e trazem cura. Alguém pode ler Provérbios 17:10? Provérbios 17:10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Maravilhoso. Aí no 27:6, ele diz assim:
Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O conselho do justo traz conforto. E muitas vezes, confronto. Só que esse confronto traz paz, traz graça. Davi nos ensina aqui que ele preferia ser censurado pelo amigo do que ser bajulado pelo ímpio. E aqui, Cleiton, muitas vezes não é inimigo. Não. Exatamente isso. Porque é interessante aqui, a palavra ímpio não é inimigo, Não. mas é alguém que não teme ao Senhor. Exato. E vamos ser sinceros, quantos que estão próximos de nós não temem ao Senhor? E a gente parece que fica ouvindo com toda atenção o que o ímpio está falando. Sabe por quê? Na maioria das vezes a gente não consegue ver as nossas falhas. A maioria. Mas a gente é expert em ver a falha do outro. A minha pergunta agora é assim, e deixa o Espírito Santo falar o teu coração, né? O nosso coração está justo para falar das imperfeições do próximo? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu acho que Deus ele é interessante, né? Como ele trabalha, né? Eu sempre tive poucos amigos. Mas os amigos que o Senhor me deu são totalmente diferentes, né? Um que está aqui, por exemplo. Ele é bugrino, vê se pode. Misericórdia. Não posso nem convidar ele para assistir a macaca, que ele vai secar a macaca. Mas é meu amigo. Sempre tem que ter alguém para exortar os ponte-pretanos. Aí o Guarani perde, eu ligo para ele nem me atende, né? Já sabe, o Chico vai zoar. Mas aí o que é importante é que eles têm saúde, né? Mas tem uma coisa interessante. Deus já usou mais de uma vez a vida dele para me exortar. E uma dessas exortações eu achei muito interessante. Eu estava naquela pilha do tablet, do celular e tal. Ele falou para mim, Chico, você precisa ser simples, você precisa estudar a Bíblia com a Bíblia. Lembra disso? Foi uma benção. Eu falei, Senhor, eu aposentei o tablet, eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar, Bíblia. Papel. Não, nada contra quem estuda no tablet. Para mim, tá? Para mim foi bom. Porque eu sou meio indisciplinado nisso. Estou sendo curado. Como eu falo para vocês, tem uma plaquinha aqui, eu estou em obras. Como Deus já usou muitas vezes a vida de vocês para falar algo. Às vezes vocês nem percebem, mas eu estou sendo exortado e eu louvo a Deus, porque eu conheço o coração de vocês. E isso é bálsamo para a minha vida. Agora, como eu estou recebendo a exortação da pessoa que me faz? Sabe, deixa eu dizer algo muito profundo aqui. Quem nos ama se importa com a gente e fala com sinceridade, porque quer o nosso bem. E muitas vezes esse bem vai doer na gente, porque é algo que precisa ser tirado da nossa vida. Precisa ser arrancado. Nós não podemos esquecer que o ímpio está maquinando o mal. E não vai parar de maquinar o mal, porque ele não tem temor ao Senhor. Essa é a grande diferença.
O princípio de toda sabedoria é o temor ao Senhor. Provérbios 1 fala isso. Mas o ímpio não tem essa compreensão. E Davi está falando, busca a face do Senhor em oração com o coração limpo. E ele incentiva, continue em oração. Não é isso que ele termina dizendo? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Amados, não pare a oração. Os nossos joelhos devem continuar dobrados e os nossos olhos fixos no Senhor, confiando que o Senhor há de responder às orações. E eu queria concluir dizendo algo assim desafiador para mim e para você. Se a gente quer ver as nossas orações respondidas, a gente, em primeiro lugar, precisamos prestar atenção nos nossos lábios. O que nós temos falado? Como nós temos nos portado? Como a gente está refreando a nossa língua? Porque resposta de oração tem a ver com uma vida de consagração, uma vida de santidade. Amém, amados? Eu não sei como está o seu coração, mas eu queria te convidar a orar nesse momento. Eu creio assim que a gente tem várias situações, né, que está aí assim borbulhando no nosso dia a dia, né? E uma das coisas assim que me preocupa, e aqui eu queria que vocês me perdoassem, né? Mas entendam o meu coração, tá? Eu me preocupo. Como a gente está administrando as mídias, como a gente está administrando a nossa vida fora da Irmandade, né? Como que a gente tem se portado com aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Sabe por quê, amados? Porque a gente perde a conexão com o Senhor. Voltando no episódio de Moisés, né? É muito interessante que assim, mesmo Moisés ouvindo de Deus, né? Que Deus se preocupou com o povo e ouviu o clamor, queria livrar o povo, em vez de ele se alegrar, falar, puxa vida, Senhor, que maravilha, ele falou, não, eu sou gado, eu não sirvo. Aí eu fico pensando assim, amados, que nós recebemos tão grande ou maior assim, comissão do Senhor, né? Que é pregar o Evangelho para esses que estão perdidos. E muitas vezes nós também estamos assim, Senhor, eu estou muito ocupado, a minha agenda está cheia, muitas situações, né? E Deus continua ouvindo e vendo um povo que carece do seu amor. E nós somos as mãos, os pés, a boca, os ouvidos do Senhor. Esse próximo final de semana, eu creio que cada um aqui tem uma oportunidade, né? Porque vai estar celebrando uma data
que não é bíblica, mas ela tem um simbolismo, e eu vejo que muitas vezes a gente perde a oportunidade. E a gente acaba dando espaço para mentira, porque a gente dá espaço para Papai Noel, para a árvore, para troca de presente, e esquece de reverenciar aquele que é digno de honra, de glória. Então, assim, deixa o Espírito Santo te usar. Tenha, assim, a simplicidade de clamar: Senhor, eu estou indo, vou estar em família. Permita uma oportunidade. Principalmente se tiver pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Eu garanto para você que é mais importante do que dar um presente. É apresentar a salvação. Lembra aquela parábola do negociante de pérolas? Nós temos essa pérola para ofertar. Que a hora que o negociante viu, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Porque era a pérola. Essa pérola é Jesus. Que a gente possa estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai fazer. Amém. Em nós, através de nós. Que com certeza milagres vão acontecer. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, ela é bálsamo para as nossas vidas. Amém. Muito obrigado porque Davi, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, nos deu essas sagradas letras. Tanta inspiração para nos alertar acerca da oração, acerca da vigilância. Põe guarda, Senhor, nos nossos lábios, guarda o nosso coração de pecar. Permita, Senhor, que a Tua graça, a Tua bondade seja manifesta em nossas vidas, Pai. Ó Espírito Santo, tem liberdade. Ministre em cada um de nós aqui, Senhor. Queremos ser cheios do Senhor, Pai. Cheios de bondade, de misericórdia. Que nós possamos ousar falar como Davi. Queremos apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. O nosso culto racional. Estamos conscientes que estamos fazendo para agradar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu clamo a Ti com humildade, com simplicidade. Senhor, nos ajuda. Porque não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe aquilo que nos falta. E eu quero clamar a Ti. Vem, Senhor, preenche aquilo que nos falta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor. Amém.